Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar mais um pouco sobre a vitória do Corinthians sobre o América de Natal, classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, embora com algumas contestações. Preciso te dizer que o Antônio Oliveira estava desconfortável na entrevista coletiva. O Daverson foi pauta, viu? Houve uma blindagem, pelo que eu entendi, da diretoria por conta da crise no bastidor e também surgem novas lideranças, especialmente depois da saída do Cássio. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu. Tem muita gente se inscrevendo aqui, certeza que você é uma dessas pessoas. Se você ainda não é meu único pedido para você. Bora falar do Timão? Gente, eu escutei as entrevistas no pós-jogo, né, especialmente a coletiva do Antônio Oliveira, também passaram ali pela zona mista o lateral Hugo, o zagueiro Kaká, e tenho alguns destaques aqui para apontar. Bom, o Antônio me pareceu, tá, eu posso estar errado, porque o Antônio, assim, é um cara muito educado, né, especialmente nas primeiras entrevistas, né, dele, ele sempre agradecia por cada pergunta, sempre trocou muita ideia ali com a imprensa na entrevista coletiva, de uma forma muito elegante, né? E ele não gostou, foi uma sensação, evidentemente, não gostou de ser questionado em relação a algumas situações do Corinthians passar sufoco para passar pelo América. E eu acho que existe uma diferença entre você dizer que o Corinthians passou sufoco diante do América, porque isso realmente não aconteceu. Existe uma diferença entre você dizer que passou com o sufoco. Sim, existe uma diferença, porque assim, não foi que o América criou muitas chances e o Corinthians passou sufoco contra o América, não. Mas o Corinthians passou meio que raspando, porque ele vence por 2-1 os dois jogos. E o segundo gol no segundo jogo, ele vem lá nos 45, e antes disso o Carlos Miguel tem que fazer uma defesa quando o jogo estava 1-1. E aí a partida poderia ter ido para os pênaltis. Então foi com um sufoquinho, não é que o América sufocou o Corinthians. Não é que o Corinthians passou sufoco com o América a ponto do América pressionar o Corinthians. Não, mas o Corinthians passou com o sufoco. Não sei se eu me fiz entender, mas existe uma diferença. E aí eu acho que o Antônio entendeu como se o Corinthians tivesse sido muito atacado, como se tivesse enfrentado dificuldades, mas ele entendeu também quando ele diz que nem todo jogo vai ser igual, o torcedor quer o quê? Que a gente vem aqui e ganhe por 10-0, não é assim que funciona, tem um adversário do outro lado, o mais importante era a vitória, a classificação, e isso aconteceu. Então, assim, ele entendeu que o time não jogou também como deveria, mas ele, enfim, se baseia nas finalizações, foram quase 30. É claro que o Corinthians teve 65% de posse de bola, dominou o jogo, controlou a partida, mas em termos de desempenho técnico, plástico, digamos assim, deixou muito a desejar, pelo menos na minha análise, na análise de muitos, mesmo entendendo que o resultado era o mais importante e a classificação também. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas, por conta de constantes perguntas na entrevista coletiva sobre o desempenho do time, eu fiquei com essa sensação, que ele ficou meio desconfortável, meio chateado assim, de ter que responder sobre isso depois de uma vitória. Porque tem isso, né? Eu vi até muitos torcedores, e é natural, comentando, gente, parece que o Corinthians perdeu o jogo, o Corinthians ganhou e tal. Ganhou, gente. Ganhou de um adversário da Série D. E ganhou, assim, com um gol aos 45 do segundo. Não precisava aplicar 10-0, mas eu imaginei uma partida mais tranquila, até por jogar em casa. Na ida, o Carlos Miguel trabalhou muito, mais do que deveria, mas o Corinthians venceu também. Nesse jogo da volta, eu imaginei que o Carlos Miguel fosse trabalhar menos. Ele trabalhou menos, mas ele também tem uma defesa importante no momento crucial, que você pensa, caramba, mas tá bem, vamos lá. Os caras falam, né? O Antônio falou, os jogadores falaram. Tem um adversário do outro lado, em algum momento os caras vão te gerar perigo e tal, e a gente conseguiu passar por isso e classificou. Realmente, é o mais importante, tá? Só que aí, digamos assim, nessa inconformidade do Antônio na entrevista, ele começa a dizer assim, se você quiser, numa das perguntas, eu te trago uma lista aqui dos jogadores que ficaram de fora, que eu tenho fora. Então, a gente também tem que passar por esses desafios e tudo mais. E aí, ele pegou o bloquinho uma hora, assim, né, e citou jogadores que saíram em definitivo.
Maicon, Rojas e Cássio. Peraí. Ele até fala, né? O Maicon por lesão, os outros dois... Gente, o Rojas não estava jogando. O Rojas não faz falta. O Rojas é um bom jogador, o Corinthians pagou caro nele. Se ele tivesse jogando a pleno, obviamente seria um desfalque, mas o Rojas não estava jogando nada. Então, desculpa, o Rojas não é desfalque. O Maicon é. Embora o Breno Bidon, na minha opinião, esteja jogando mais do que o Maicon. E o Cássio... O Cássio não é um jogador que entraria no decorrer da partida mesmo estando no banco de reservas. Ou jogaria o Carlos Miguel ou jogaria o Cássio. E o Cássio foi para o banco por questão técnica do próprio Antônio. Ele preserva o Cássio depois da entrevista lá contra o Argentinos Júnior e tudo mais, mas o Cássio poderia ter voltado. Não voltou por quê? Porque o Carlos Miguel está melhor. Então, assim, aí ele cita outros três. O Pedro Henrique, o Mateuzinho e o Palácios. Palácios... Desculpa. O Palácio tem, sei lá, acho que ele tem 30 e poucos minutos. Não dá para contar com o Palácios. O Mateuzinho e o Pedro Henrique, ok. São desfalques. Ok. Eu não sei se mudariam muito, né? Mas, enfim, foi a lista que ele apresentou de jogadores que ele muita gente de fora, segundo disse o Antônio Oliveira. E aí, em determinado momento, ele usa uma frase: sou treinador, não sou milagreiro. Fala que o elenco é bom, mas a gente sabe que existe alguma inconformidade. E aí ele falou sobre reforços, e isso eu achei importante. Porque aí ele foi questionado se há uma conversa com a diretoria para apontar algumas carências. É óbvio que ele não fala a respeito disso, não individualiza, não fala nem de posição, nem de jogador, mas que, como eles pensam no Corinthians, ele dá uma resposta até meio ríspida, assim, né? O português é muito literal, né? A gente está se acostumando com os portugueses como técnicos aqui no futebol brasileiro ainda. Embora já estejam há algum tempo, a gente ainda se acostuma, a gente ainda vai se adaptando, né? E aí ele falou assim, mas é evidente, a gente pensa no Corinthians, então é óbvio que a gente se reúne para tratar sobre as coisas do Corinthians, esse é o nosso objetivo. Calma, Antônio. Sim, claro, ele está falando sobre reforços e deixou muito claro que estão definindo algumas contratações para melhorar ainda o elenco, para deixar o Corinthians ainda mais forte na janela da metade do ano. Ele dá uma risada quando fala sobre a possibilidade de saída, inclusive, né, do Wesley, por exemplo. Ele falou, não, espero que não, que o Wesley é um jogador importante, um jogador que tá jogando e tudo mais e tal. Então, porque tem tudo isso, né? Não basta só você ter que contratar, você não pode perder. Então tem todos esses problemas a serem resolvidos. Foi questionado sobre Daverson, né? Meu amigo Rafael Sgrilles falou assim, perguntar não ofende, né? Você indicou o Daverson, você ofereceu o Daverson foi oferecido. E aí ele deu uma risada, ele falou assim, o Daverson, eu não posso falar de um jogador que tem um clube, o Daverson está num clube. Não posso falar de um jogador que tem um clube. Deu uma risadinha e vida que segue. Próxima. Não quis dizer, mas a gente tem informação de que sim, ele sugeriu o Daverson e não sei se nessas reuniões de reforços está o nome do Daverson, provavelmente. Mas ao que tudo indica, e pelo que eu sei, a diretoria não quer o Daverson. Foi perguntado se o Coronado poderia jogar mais minutos do que jogou, porque há uma expectativa muito grande, né, pelo Coronado, até pela forma como ele entrou no jogo, entrou muito bem. E ele falou que o Coronado estava disponível, e estava disponível pelo momento que ele achasse que fosse interessante. É mais uma resposta ríspida, lacônica, resumida, sintética, que não explana muito e que se restringe apenas a essas palavras que eu utilizei. Não sei por quê, mas a pergunta do Vessone foi no sentido de, dá para a gente ver o Coronado sendo titular, por exemplo, tendo mais sequência, jogando mais tempo? Foi por um trabalho de carga, foi por enfim, por conta de estar voltando de uma parada, o que aconteceu? E ele basicamente não quis explicar. Sobre a crise política, aí ele foi questionado sobre a blindagem do elenco, como que isso chega no vestiário, né? Tanto o bastidor fervendo, ele falou assim, cara, sinceramente nós estamos tão focados aqui, fomos blindados e não estamos preocupados com isso. Então, essa é a palavra do Antônio Oliveira relacionado a essa crise no bastidor, Augusto Melo, patrocinador, Rubão, enfim, tudo mais. Ranielli. Tem uma hora que ele fala sobre o Ranielli, que foi o jogador dele no Cuiabá, e ele fala assim, eu
Eu acho que o Ranieri, parece que ele joga aqui há muito mais tempo, né? E que quando a gente percebe o que a torcida gosta e o que é preciso no Corinthians, que é algo além da técnica, que é essa questão da entrega, a gente percebe que o Ranieri se adaptou. Em outras palavras, ele disse isso, né? Entendeu muito bem o que é jogar aqui. E realmente, o Ranieri é um baita jogador, mas ele, acima de tudo, entendeu o que é ser Corinthians, pela forma como ele joga. Então, nesse ponto, o Antônio tem absoluta razão. Mas eu vou bater nessa tecla de novo. Não tem substituto para o Ranieri. Falta um substituto para o Ranieri. Depois, na zona mista, passaram 2 jogadores, como o Hugo e o Kaká. O Hugo ainda já se soltou um pouco mais dentro de campo, tá? Ele tem melhorado, mas fora de campo, na entrevista, ainda precisa um pouquinho mais, né? As respostas muito curtas. Falou sobre a diretoria ter blindado eles a respeito da questão política. Disse que está sempre buscando evoluir, que inclusive está fazendo treinamentos específicos, táticos, com o Antônio Oliveira para poder melhorar. Ele está sendo um pouquinho mais construtor, né, aparecendo mais por dentro, tem uma parceria com o Wesley bacana, ele tenta encontrar o Wesley pelo lado esquerdo o tempo inteiro. E aí ele foi questionado se no início, né, se ele sentiu um pouco a questão da proporção, Corinthians, a camisa, o estádio e tal, e ele falou que sim, que agora já está mais tranquilo, mas que no início foi tenso exatamente por tudo isso. Fala que também ele está melhorando porque a confiança é tudo, né, a confiança vai aumentando, o time está evoluindo, está vencendo os jogos, então tudo facilita. E que sobre o ataque do América de Natal, ele falou que todo adversário vai ter chance em algum momento, todo jogo vai resultar isso, e que o importante é que eles suportaram bem. Mais ou menos nessa linha falou o Kaká. Mas o Kaká está sendo chamado de o Rudiger de Itaquera. Eu amo esses nomes. O Rudiger de Itaquera. E o Kaká é um artilheiro, né, cara? Ele faz muitos gols e ele foi questionado sobre isso. E aí ele falou que, cara, fez um gol de centroavante, né? Que fez gols na bola aérea, onde ele é muito forte, mas dessa vez ele fez até um gol por baixo, né? Ele faz um giro ali, faz um chute, presença de área. E que falou sobre a pressão, né, sofrida para o América e tal, que realmente o time tem que concentrar mais para não sofrer o que aconteceu, para não passar o que aconteceu, e que ele realmente veio para fazer história, para ser multicampeão. Foram as palavras do Kaká. Quero fazer história, quero ser multicampeão. E aí, sobre as lideranças, ele fala que esse é o jeito dele, que ele sempre dá a cara a tapa, perdendo ou ganhando, que é natural eles sentirem o baque com a ausência do Cássio, mas que eles desejam sucesso no novo projeto e que a partir de agora eles precisam se unir cada vez mais, porque o time é bom para enfrentar os desafios da temporada e tudo mais. Mas ele me chamou a atenção quando ele fala que ele tem esse perfil. Ele fala que o futebol você precisa de líderes e que ele quer ser um líder, que ele tenta ser um líder todos os dias. E está muito claro para mim que é uma das novas lideranças. Você percebe o Ranieri, você percebe... bom, o Fagner ainda é um remanescente, né? Tem o Paulinho também, mas você percebe no Ranieri e no Kaká essas novas lideranças surgindo. Não sei se o Carlos Miguel tem essa... no discurso. Acho que ele pode ser um líder técnico, ele dá uma matada numa bola uma hora, né? Que a bola vem assim, ó, e ele bota para dormir. Joga muito bem com o pé, né? O Carlos Miguel, acima de tudo, né? Baita goleiro, grande, ágil e ainda tem a reposição, tem o jogo com os pés. Isso vai fazer muita diferença. E ele, eu não sei se ele é um líder no discurso, mas pode ser no exemplo, pode ser... Cada um tem um jeito de liderar, né? E um elenco com tantas pessoas diferentes, assim, você precisa ter líderes de maneiras distintas. Agora, o Ranieri e o Kaká me parecem que emergem, na ausência do Cássio, como novas, positivas lideranças. E claro que outras podem surgir, né? O Kaká, ele tem segurança defensiva, tem efetividade ofensiva e ainda assim uma capitania, digamos assim, em termos de personalidade. Então, trata-se de uma bela contratação. Não só o Kaká, o Ranieri também. E o Breno Bidon, né? O Breno Bidon. O Antônio até falou na entrevista, né? Vocês estão falando desse, aquilo. E o trabalho do Breno Bidon, ninguém fala. Estamos falando, Antônio, estamos falando. Eu estou falando desse menino há muito tempo, que inclusive ele tinha que ser titular quando você mesmo escolhia o Fausto Vera. Mas não quero brigar com você, são só críticas pontuais.
porque eu concordo com boa parte do Antônio, acho que ele está fazendo um bom trabalho, acho que ele é um técnico de processos, as coisas vão demorar diante de tanta reformulação e ele tem que ter tempo, né? O resultado precisa vir, o resultado veio, é o mais importante. Agora é tentar entender onde o Corinthians poderia ter jogado melhor, é fazer alguns ajustes, é trazer mais gente para qualificar e aí sim a gente tem uma perspectiva um pouco melhor para a sequência da temporada. O que vocês acharam? Concordam com tudo isso? Discordam? Não tem problema. Só comentar aqui e se inscrever no canal e eu volto na próxima. Valeu? Tchau!